Então, no último vídeo publicado, eu mostrei como se conectar a um serviço, então, de banco de dados, tá? De como a gente se conectar a um geosserviço. Naquele exemplo, eu usei o portal Sei Bahia. Existe outro portal também, tá? Então, como eu já falei, toda a questão de trabalhar sistemas de informações geográficas, muitas vezes, tá, é conhecer, saber onde é que estão os links, tá? Esse link eu vou publicar junto lá na descrição do nosso vídeo. Eu usei agora, estou usando aqui um exemplo do GeoBahia, tá? Que é a atualização lá do portal do SEI. Tá? Ele também utiliza GeoServiço. Tá? Então, eu venho aqui em camadas, tá? Posso baixar aqui os temas do Cefir, por exemplo. Tá? O que que a gente quer? Recursos hídricos, por exemplo. Tá? Só a minha dica assim de amiga é não cliquem aqui no quadradinho aqui no checklist, tá? Não clica, não funciona. Como é que ele funciona? Clicando no título, tá? Principal aqui à esquerda. E aí ele vai aparecer o quê, ó? Ele vai aparecer um link, tá? Da gente poder fazer a conexão. Então a gente já sabe fazer a conexão. Ó, se eu clicar aqui trecho de drenagem, tá? Ele vai aparecer, tá? Só que eu testei antes, tá? E o que que ocorre? Se eu copiar esse link aqui, ó, vou clicar aqui WFS, vou clicar aqui em camadas, copiou, tá? Então, só para vocês verem o que que ocorre numa questão que eu estou gravando esse vídeo no final de semana. E no final de semana, às vezes, eles desligam os servidores da internet e eu não consigo me conectar. E onde é que vai aparecer isso? Tá? Então, vou vir aqui em adicionar serviço, eu já fiz aqui um exemplo, tá? Vou pedir para conectar aqui, tá? Então, lembrem lá, eu crio um nome, ó, Nema Teste, tá? Colo a URL, que é essa aqui que eu estou usando já, tá? Dou um OK. E aí ele vai aparecer o quê? Todas as tabelas, né, desse banco de dados de geosserviço. O que que ocorre? Eu quero trecho de drenagem. Então, vamos procurar aqui, ó, trecho de drenagem. Vou clicar em adicionar. Tá? E aí aqui, ó, gente, apareceu aqui na parte de cima da minha tela, ó, erro não foi possível fazer o download. Por quê? Porque está desligado lá a internet deles, vamos falar assim, tá? São bem claros nisso. O servidor fica fora do ar mesmo, não é que ele está desligado, né? Ele fica fora do ar. E aí, se eu fizer esse vídeo amanhã, tentar fazer essa conexão numa segunda-feira, provavelmente vai funcionar, tá? Tanto que funcionou no vídeo anterior que eu fiz durante a semana, tá? Então, às vezes a gente acha, eu fiz errado, o que que deu errado? O que que tá dando de erro? Não é um erro do usuário, tá? É um erro de disponibilidade desse banco de dados. Então, só para mostrar, estou fechando aqui e vou remover esse. Então, na nosso último vídeo, tá? O que que a gente precisava? A gente precisava verificar, tá, a hidrografia para criar, então, a nossa área de preservação. Lembrando que a APP, ela tem alguns tipos, né? A parte da hidrografia, a parte das nascentes, a parte da inclinação do terreno, mais conhecido como declividade, e a área de preservação de topo de morro, tá? Nessa região que a gente está trabalhando, ela vai trabalhar mais hidrografia e nascentes, tá? Apesar de que aqui na imagem, a princípio, não aparece ter uma nascente, tá? Não parece, tá? O ideal seria, sim, ir a campo e mapear essa nascente. A gente vai fazer o exercício para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a carta, tá? E ela me dá uma disposição aqui de onde estaria essa hidrografia, que é praticamente essa região aqui. Então, já no outro vídeo eu já comentei que a gente tem que aprender a interpretar, tá? Então, aqui a princípio tem uma calha aqui, tá? Que aí no outro vídeo eu falei sobre os regimes. O que que significa? Que quando chove,
tem água, né? O que que o ideal é que tenha água sempre, né? Que é o tipo de regime que a gente chama de intermitente, tá? E lá na classificação ele tinha regime seco, né? Ou temporário. Nesse caso aqui, a gente vai classificar como temporário, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui no nosso navegador, vamos vir na nossa pasta do projeto, tá? Que eu criei aqui, curso plataforma, projeto Bahia, tá? E agora aqui eu vou fazer o quê? Um novo GeoPact. Vou clicar no novo GeoPact que vai se chamar hidrografia, tá? Dentro da hidrografia, o que que eu vou fazer? Uma nova tabela, tá? A nova tabela, do que eu quero? Eu quero uma tabela de hidrografia, tá aqui. Eu vou adicionar um campo que vai se chamar largura, tá? Pode ser do tipo inteiro, tá? E outro campo, vou chamar aqui tipo, tá? O tipo, ele vai ser um tipo de dado de texto. Por quê? E aí é que eu vou botar 55 caracteres, tá? Tô dando um chute aqui. Normalmente, se botar muito, ele fica muito largo o campo, né? Fica muito, ocupa muito espaço lá. A gente também tem que organizar a nossa tabela de atributos. Então, eu quero o tipo, que vai ser o regime, e a largura, que vai ser a largura da nossa hidrografia. Tipo de geometria vai ser do tipo string de linha, tá? Então, é uma linha. E vou colocar aqui, então, em UTM, ó. Importante colocar, mesmo que o meu projeto esteja em 4674, tá? Vou criar, então, vou dar um OK e vou adicionar essa hidrografia aqui para o projeto. Voltei para as camadas, está aqui a hidrografia. Eu tenho aqui já salvo, tá? Uma simbologia que eu criei para hidrografia, tá? E vamos vetorizar. Então, clica com o botão direito, alternar edição. Vou vir aqui em cima e agora mudou, né, o formato da minha aquisição do dado. Agora é em adicionar linha, tá? Lembrando aqui que a nossa aderência está ligada, que é sobreposição às regras topológicas, tá? Se eu vim pela carta, ó, eu posso começar aqui no 6, ó, e vou dando pequenos cliques e vou vetorizando. Lembrando que para fazer a curva, quanto mais cliques, mais preciso fica, tá? Então, aí aqui tem uma dica. Ah, digitei dei um clique fora. Como é que apaga, tá? Clica em delete, no delete do teclado, tá? É o delete, ele vai apagando as últimas, ó, tá? Não usem o backspace do teclado, tá? O que que o backspace faz? Apaga tudo, tá? Então, para mostrar para vocês. Só que o que que eu quero? Eu quero apagar aqui, porque aqui vai ter uma intersecção, tá? Sempre que vetorizarem, usem essa regra. Começa de fora para dentro, tá? Então, a gente já começa a praticar o quê? A ordem da hidrografia, para quem trabalha bacia hidrográfica, tá? Então, terminou aqui, ó, e fez uma intersecção, vai aparecer uma intersecção, clico com o botão direito para finalizar. Qual é a largura que a gente vai usar? Nós vamos usar 30. E o tipo, então, vai ser tipo um temporário, tá? Aqui, ó. Mesma coisa aqui. Aí, o que que eu faço? Ó? Na verdade, gente, o que que eu vou fazer? Ó? Eu estou mais ou menos vetorizando o que aparece na imagem, só que o que está na imagem, né, não está condizente com a carta. Parece que tem uma aqui, gente, pode ser uma calha de rio, tá? Então, não conheço a área, mas tá com jeito de ser o quê? Estrada, tá? Então, teria que vetorizar isso aqui como estrada, né? E essa pontinha aqui, ó, na verdade, tá? Ela começaria mais ou menos aqui, ó, tá? Seguindo a estrada, tá?
aqui também, ó. Então, eu vou puxar lá de cima, um pouquinho melhor. Tem um recurso de usar fazer curva? Tem, tá? Aqui, ó. Eu tenho no digitalizar aqui, ó, tá em formato de segmento. Eu posso digitalizar uma curva? Posso. Aí eu preciso dar 3 cliques, né? Para ir formando. Só precisa praticar aqui com a vetorização em curva, tá? Então foi isso que eu fiz, ó. Só um aqui para vocês verem. Fica mais bonitinho? Fica, tá? Mas agora o que que eu quero? Eu quero apagar isso aqui que eu fiz, tá? Vou usar o menu de seleção aqui, ó, tá? Selecionar a feição por área. Existem vários tipos de seleção, tá? A gente vai aprender também a usar uma seleção por valor aqui, tá? Então, clico no seleção, a minha camada de hidrografia precisa estar selecionada, passo o mouse por cima e seleciono, e aí clico em Delete, tá? Volto aqui para minha vetorização. Não quero ele em curva. Cuidado, gente, quando a gente usa ele, tem que desabilitar. Vou fazer até fazer a intersecção aqui, ó, 30, e dei um enter de propósito, ó, para vocês verem, ó, quando a gente dá o enter rápido, ó, o que que acontece? Eu não finalizei. Aí eu abri a tabela de atributos, tá? E fui lá e cliquei em cima da célula que eu quero modificar e modifiquei. Então, isso aqui que eu acabei de fazer, gente, é adicionar dados à tabela de atributo, tá? É uma forma de adicionar. Ó, vou criar outra linha aqui de drenagem, aqui seguindo a imagem. Aqui ele passa pela estrada, tá? E aqui termina aqui, ó. Madeira 30, tipo 1. Ok. Tá. Posso usar aquele formulário que eu mostrei para vocês lá da propriedade? Poderia, tá? Formulário de atributos aqui, ó, para tipo ou para largura. Por que que o não se faz? Porque eu vou ter lugares que vai ser tipo 2, tá? Com largura 30, vai ser tipo 1 com largura menor que 30, tá? Ou maior que 30, que seria a maioria dos casos. E aí o que acontece? Então eu tenho que primeiro vetorizar. Então eu criei a hidrografia aqui. Ok. Vou salvar, tá? E agora sim a gente vai aprender a usar o que a gente chama das funções, tá? Do menu vetor do geoprocessamento, tá? Então, vamos lá. Vamos lá em vetor, tá? Aqui tem geoprocessamento buffer. Então, o que que seria o buffer, tá? O buffer é, tá, uma faixa que a gente vai dar uma distância fixa, tá? Então, no nosso caso, a nossa distância é referente a quem? A largura dessa hidrografia. Nós botamos 30 metros. Se eu botasse um de 30 ou de 50, tá? Vou fazer um exemplo para vocês. O que que vai ocorrer? Eu preciso saber como que eu vou configurar esse buffer, tá? Que é o que a gente chama de buffer de distância variável. Tá? Então, aqui nesse menu geoprocessamento, a gente vai usar o buffer, o recortar, o dissolver. Nós vamos usar 3 funções para delimitar, tá? Uma dissolver não, além do dissolver, a união, 4, tá? 4 funções do menu de geoprocessamento, ou 4 formas, tá? Para criar a famosa app corretamente, tá? A primeira delas é o buffer. Então, vou clicar em buffer,